Bem-vindos a mais um a 100%. Este é o primeiro de 2026. Eu espero que todos vocês tenham entrado com o pé direito ou com o esquerdo, com aquilo que preferirem, mas com muita vontade de construir, de ir em direção àquilo que são os vossos anseios, os vossos objetivos. Espero que durante o ano 2025 tenham tirado alguns insights dos meus convidados, das minhas partilhas, para que essa jornada possa ser mais simples. Vamos relembrar hoje alguns dos nossos convidados de 2026. Eu tive aqui como minha convidada Ana Oliveira, presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa e também uma empresária da área farmacêutica, da LabFit na Covilhã. Foi interessante, neste episódio nós conversámos sobre inovação, naturalmente empreendedorismo, mas também o impacto social, uma vez que a Ana Oliveira ainda arranja tempo para ser presidente de uma associação empresarial. Isso representa investimento de imenso tempo para o bem da comunidade empresarial da região da Beira Baixa, o que é extraordinário. Deixou aqui alguns insights de como conseguir conciliar o trabalho de empreendedor com o associativismo de uma forma brilhante como ela o faz, e me inspira tremendamente. Vamos depois, como meu convidado, aquele que foi um dos meus, ou o meu grande mentor, o Dr. Fernando Jorge. Aqui falamos de liderança na saúde, visão estratégica e transformação regional. O Dr. Fernando Jorge foi certamente, e é certamente, uma referência no distrito de Castelo Branco, aqui na região do interior, na saúde. Ele colocou o distrito no mapa. A sua veia empreendedora é altamente inspiradora. Para mim foi transformadora, e tivemos a oportunidade de conversar aqui com o Dr. Fernando Jorge, e eu tive alguns feedbacks incríveis de pessoas que se inspiraram nesse episódio para tomar algumas decisões que vão aparecer aí no radar em 2026. Não posso contar mais pormenores, mas certamente uma dessas pessoas irá deixar esta revelação publicamente no início agora deste ano. Foi Dr. Fernando Jorge aquela pessoa, para além naturalmente do meu pai, num contexto completamente diferente, mas o Dr. Fernando Jorge foi aquela pessoa que me deu a certeza de que não existem limites, e todos nós precisamos na nossa vida de quem nos dê essas certezas, e a forma que cada uma dessas pessoas inspiradoras e transformadoras conseguem passar a mensagem é incrível. A minha gratidão é enorme por esse motivo e por muitos outros, mais a nível pessoal. Depois tivemos, e embora a Ana Oliveira, agora andando para trás, no fundo a empresa dela é uma empresa familiar, sendo que ela é a primeira geração, ela e a irmã. Depois tivemos aqui o Zé Virgílio, da Só Garrafas, e agora com o grande projeto da Quinta dos Corrais, extraordinário. É uma empresa familiar também, iniciada pelo seu pai, um grande amigo também do meu pai e meu. Então falamos aqui de tradição, falamos de inovação no setor dos vinhos. Eu tenho a certeza que este ano vamos ter grandes novidades. Aliás, o Zé Virgílio lançou agora, no mês de dezembro, a primeira versão do seu vinho Rufete, extraordinário. Eu já provei, recomendo a todos. E então falou aqui de legado, do respeito pelas raízes, mas também da necessidade de inovação,
Isso foi, no meu entender, uma mensagem fortíssima e muito clara de um jovem empreendedor numa empresa familiar que compreende a importância do respeito das raízes e das tradições, mas que sente aquela necessidade e uma vontade incrível de inovar para surpreender o mercado. Sabe que é por aí o caminho, deixou-nos essa mensagem muito clara e tenho a certeza que foi determinante para este a 100%. Essa mensagem era muito, muito, muito importante. Depois tivemos uma campeã mundial, a Tisha Bredas, campeã mundial de powerlifting, penso que é assim, como sabem não é a minha área, mas aquilo que eu me lembro perfeitamente é que ela partilhou connosco que esse recorde vem de imenso esforço, até algum desconhecimento, que é o facto de ela conseguiu levantar 190 quilos, mas nesse processo inicial ela nem estava bem ciente que o que iria acontecer era mais tarde ela estar a lutar por esse recorde mundial. O que é um facto é que foi a sua determinação, a sua resiliência, o seu esforço, a sua capacidade de sofrer, mas com gosto por aquilo que estava a fazer, que deixou reações incríveis no a 100%. Eu tive feedback muito, muito, muito especial acerca de ti, Tisha. És uma inspiração para muitos jovens e és um orgulho, naturalmente, para todos aqueles que estão à tua volta. Uma veia empreendedora que começa no mundo do desporto, mas não termina aí. A Tisha Breda tem outros projetos, o que é extraordinário. Aliás, ela surpreendeu-me tremendamente com um projeto novo que tem, que ela certamente irá investir para vos fazer chegar a todos, para divulgar esse seu projeto, que tem a ver também com a ajuda na promoção de eventos profissionais. Aliás, ela apadrinhou um evento que fizemos no Fundão e surpreendeu toda a gente com um equipamento para tirar fotografias e deixar logo ali o testemunho impresso para quem esteve nesse evento. Foi extraordinário. Obrigado, Tisha. Não só por teres estado aqui e por seres uma grande empreendedora, mas também pela tua visão e por quereres colaborar para que boas mensagens cheguem a todo o mundo. Obrigado. Depois tivemos aqui um grande empreendedor, muito meu amigo, Luís Capelo, da área da restauração, com a sua descontração típica e com a sua forma de falar e de inspirar tão natural. Foi incrível. Recebi naturalmente também imensos feedbacks, mas aqui também havendo palavras-chave na sua passagem pelo a 100%, seria resiliência, autenticidade, reconstrução após a pandemia. Partilhou connosco que foi bem complicado, ele teve 2 semanas em coma e esse processo de recuperação foi doloroso, mas sempre com os olhos no futuro, e aqui esteve ele, completamente recuperado, a empresa pujante, e é uma pessoa que para além de ser muito meu amigo, é bem inspirador, e a sua forma de levar o negócio para a frente é muito única. Aliás, partilhou connosco que é embaixador da Mercedes-Benz aqui em Castelo Branco. Surpreendeu toda a gente, mas para uma marca dessa dimensão, escolher o Capelo para ser seu embaixador aqui
certamente que viu nele as mesmas características que nós pudemos constatar neste programa, que foi extraordinário. A seguir tive um grande empreendedor, uma pessoa altamente inspiradora também, empresa familiar, o António Morgado, da Guarda. Ele falou-nos aqui sobre literacia financeira e sobre as equipas de alta performance. Partilhou connosco como consegue essa transição dentro essa sucessão dentro da empresa, na empresa familiar do seu pai e para a sua gestão, da forma como ele encara os negócios. E o que ele fez, ele quando iniciou a sua jornada como empreendedor na empresa do pai, deu os primeiros passos e depois já criou outras empresas. Está num projeto muito interessante de literacia financeira. Partilhou connosco como é que o filho tão novo também já está nesse projeto de literacia financeira e consegue inspirar os seus colegas mais novos, despertar essas mentes mais novas para esta temática fundamental da literacia financeira, autorresponsabilidade. Extraordinário. Como nosso convidado aqui, foi incrível. Foram incríveis as mensagens que deixou e que despertou algumas consciências para esse tema tão importante para a nossa sociedade, em que não é só a necessidade de termos empreendedorismo, mas também a necessidade de haver aqui a tal literacia financeira, que não é mais que o conhecimento, compreender como é que se consegue como é que se consegue rentabilizar o nosso capital, reinvesti-lo e garantir que num futuro nós teremos teremos mais certezas de um futuro melhor. Então foi incrível. De seguida, no episódio 14, nós tivemos um amigo e uma amiga, grandes amigos, meus sócios também, a Sidónia Faustino e o Luís Brito. Partilharam aqui em separado as suas experiências no mundo dos negócios. A Sidónia com as lavanderias self-service e a utilização do networking profissional para poder levar o seu negócio para uma outra dimensão, para o próximo nível. Partilhou connosco que está a levar também esse negócio agora para a América do Sul, já tinha levado para a Nova Zelândia, e portanto uma mulher inspiradora, trabalhadora, que tem um coração maior que este edifício onde eu me encontro agora, e é reconhecida mundialmente não só como empreendedora e dinâmica, mas como uma pessoa com um coração enorme. O Luís Brito, com a sua forma de estar muito particular, uma pessoa super alegre. É impossível nós estarmos ao pé do Luís Brito e não esboçarmos um sorriso, porque ele tem essa capacidade. Ele é um promotor nato, ele é uma pessoa que se conecta com muita facilidade a qualquer pessoa. É uma pessoa que tem uma positividade extraordinária, altamente profissional também, e uma coisa não invalida a outra, e quando as duas coisas estão de mãos dadas, bem, temos o sucesso que o Brito também partilhou aqui connosco, ele na área da remodelação de espaços comerciais, e nós, os três, somos sócios no projeto do BNI, do Networking Profissional, nos diferentes níveis para o Brasil.
e no caso do BNI para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, e o trabalho que o Luís Brito está a desenvolver em Porto Alegre e que a Sidónia está a desenvolver especificamente cada um deles. Portanto, a Sidónia em Florianópolis é incrível. Numa conferência internacional agora, ela ganhou o prémio de franquia com maior crescimento por lançamento, o que é extraordinário. Depois nós tivemos aqui um episódio meu em que eu falo sobre a crise e a metodologia. Eu falo sobre estrutura, método, disciplina e o crescimento previsível. Crescimento previsível, numa primeira análise ouvimos crescimento previsível, isso não me parece muito aliciante. Mas quando vocês têm um crescimento, nós conseguimos um crescimento exponencial e esse crescimento é previsível, então, espera aí, vale a pena ir ver o episódio número 15, porque eu partilho aí algumas dicas importantes para que cada um de nós possa, no seu negócio, na sua realidade, garantir esse crescimento de forma previsível. Deixo algumas dicas muito importantes, por favor, vão ver o episódio número 15. Depois surgiu aqui uma ideia neste ano que foi: bem, eu estou a entrevistar adultos e estamos a falar de temas muito interessantes, liderança, o empreendedorismo, a visão, a definição de objetivos e isso tudo. E eu pensei, boa, e que tal nós falarmos com os mais novos para compreender que visão eles têm sobre isto? Qual é a noção que eles têm sobre temas como liderança, como motivação, inspiração, definição de objetivos? De que forma é que isto é visto por uma pessoa que ainda tem toda a inocência que todos nós tivemos e que de alguma forma perdemos quando começamos, como demos os primeiros passos no mundo dos negócios. E então o meu primeiro convidado nessa sequência foi o João Francisco, o meu filho mais novo. E foi muito interessante. Aliás, este sorriso diz tudo, a forma descontraída como ele esteve aqui a falar de temas que são temas que para nós são temas muito sérios, não é? Dos adultos, e para ele, com uma naturalidade incrível, a dar a sua opinião sobre a liderança, a confiança, e foi extraordinário. Recomendo a todos este episódio 16, para que consigam ler nas entrelinhas, para que consigam ouvir o que não foi dito. Na expressão do seu olhar, na forma, no seu sorriso quando respondi a algumas questões, eu fiquei bastante surpreendido. Foi um episódio de conhecimento mútuo, foi incrível, recomendo. E depois também deixar uma mensagem a todos vocês que são pais. As crianças estão atentas mesmo quando pensamos que elas não estão lá. E, portanto, aquilo que somos como profissionais, devemos ser em casa, junto deles. Eu costumo dizer que não existe essa do Afonso pai, o Afonso marido, o Afonso empresário, o empreendedor. Existe um Afonso, e o Afonso é aquele. Em cada contexto reajo e atuo da forma como penso que devo atuar, sendo sempre fiel aos meus valores. Isso depois naturalmente terá impacto e viu-se aqui neste episódio 16. Um orgulho tremendo para mim. Depois tivemos no episódio 17, eu partilhei e aliás vai sair em breve um episódio onde eu converso
com aqueles que me convidaram para aquele evento. Foi uma feira internacional de negócios em Campinas, que originou este estudo que eu partilhei no episódio 17, que são os 7 mecanismos para o sucesso. Neste episódio, eu partilho não só os 7 mecanismos, como faço a sua contextualização e deixo alguns insights para que todos nós consigamos usar esses mecanismos, colocá-los em prática para que possamos chegar mais facilmente àquilo que definimos como nosso objetivo. Recomendo a todos. De seguida tive o meu primeiro entrevistado que vive no Brasil. Não foi a primeira pessoa de naturalidade brasileira, porque esse foi o Geraldo Oliveira, mas foi o Eugênio Eliseu, que me surpreendeu tremendamente a mim, porque eu descobri nesta conversa coisas que eu não sabia sobre o Eugênio. Falámos de liderança de líderes, falámos de networking, falámos de transformação regional, e ele partilhou que foi ele que esteve na gênese do projeto da rastreabilidade e a informatização do teste do pezinho no Brasil. Foi incrível. O Eugênio é dono de várias franquias do BNI no Brasil. Para além disso, o seu histórico de empreendedor vem da área de tecnologia, desenvolvimento de software e soluções. Ainda hoje penso que ainda hoje tem alguma intervenção nessa área. Então esta entrevista foi incrível. Há aqui, todos devem ter, quem assistiu, quem não assistiu, por favor assista o episódio 18, mas quem assistiu viu que ele é também uma pessoa com um coração enorme. É uma pessoa que uma das suas características é a forma natural como ele evidencia gratidão por todos quantos estão à sua volta e contribuem para a sua jornada. Incrível, recomendo a todos. Episódio 19 foi a minha segunda entrevista aos mais novos. Qual foi esse episódio 19? Foi a entrevista à minha filha, à Maria Inês, e eu não posso dizer que tenha sido assim uma surpresa, mas foi incrível. Porquê é que eu não posso dizer que foi uma surpresa? É bem porque ela surpreendeu-me muito cedo. Ela surpreendeu-me quando, com 4 anos, e eu partilho aí, mas eu deixo aqui só uma nota, com 4 anos, ela me pediu para ir despejar o lixo comigo, e se podia levar a bicicleta, e da minha casa para o sítio onde nós deixamos o lixo, lá nos contentores, é uma descida. Pronto, e para regressar é uma subida, não é? E eu já sabia, bem, para subir vai ser bem complicado. A meio da subida, ela já vinha desesperada, e eu disse assim: Isabel, Maria Inês, queres que o papá, Nini, eu trato-a por Nini, queres que o papá leve a bicicleta? E ela disse: não, papá, nós nunca desistimos. E assistam a esse episódio para compreender porque é que ela disse isso. Incrível. Falámos aqui da liderança jovem, da disciplina, de objetivos, de visão de futuro. Deixou algumas dicas para pessoas da idade dela, para como conseguir ter mais sucesso. No caso dela, o sucesso, um dos indicadores de sucesso são as notas na escola. Ela pertence ao quadro de honra, naturalmente é um orgulho para mim, mas a forma natural como ela partilha isso e desdramatiza o estudo, penso que será bem inspirador para os mais novos, mas também para nós. Porque às vezes é necessário ver a vida
pelos olhos dos mais jovens, porque nós esquecemos disso. Tirar a criança que há dentro de nós é fundamental e ajuda-nos tremendamente. Bem, depois dessa entrevista, a Maria Inês em casa diz-me: pai, tu estás a entrevistar as pessoas, mas eu gostava de poder entrevistar-te a ti. Mas isto foi a iniciativa dela e eu achei muito interessante o facto de ela ter essa iniciativa, e eu gosto de apoiar as iniciativas dos meus filhos e de quem me procura, não é só dos meus filhos. E então eu disse: está bem, filha, então preparas aí uma sequência de perguntas, não precisas de mostrar, só precisas de me garantir que tens isso feito para que nós possamos depois gravar. E pronto, e gravamos. O episódio 20 é a Maria Inês a entrevistar-me, falámos sobre legado, propósito, consistência e exemplo. Aconselho vivamente a assistirem a esse episódio. É muito interessante. É um episódio em que eu respondo a uma pré-adolescente numa linguagem simples que é acessível a toda a gente sobre temas bem complicados. E então aconselho a todos este episódio 20. No episódio 21 eu tive aqui 2 empreendedores que cada um com a sua profissão, mas que depois a certa altura decidiram ter um projeto em conjunto, que é o Ruben Fonseca e o Rui Pedro Caixeirinho. Aliás, o Rui Pedro Caixeirinho é irmão do meu segundo convidado. É incrível. Portanto, o Ruben Fonseca como advogado, o Rui Pedro Caixeirinho como empresário na área dos produtos de limpeza, e extraordinária partilha deles. Aprendi aqui, conheci coisas, já os conheço há muito tempo, mas conheci detalhes aqui. Descobri que o Ruben Fonseca era formado em filosofia e que foi professor de filosofia. Não fazia a mínima ideia que ele tinha passado por aí, mas tudo faz sentido quando olhamos para trás, como dizia o Steve Jobs. Nós não conseguimos conectar os pontos a olhar para a frente, mas só os conseguimos conectar quando olhamos para trás. E tudo faz sentido. Este trajeto do Ruben Fonseca faz muito sentido, e também o trajeto do Rui Pedro Caixeirinho em contextos completamente distintos. Falamos aqui de liderança madura, do interior do país, do recomeçar e da visão empresarial. E tivemos depois mais 2 episódios com a Maria Inês a entrevistar-me, e são 2 episódios que eu tenho que partilhar convosco, que são dois episódios que me deram, aliás, os 3 episódios com a Maria Inês são episódios que me deram um especial gosto e que me surpreenderam, e que ela fez-me perguntas que eu não estava à espera, e tenho a certeza que visualizando esses episódios vão encontrar alguns insights bem interessantes. Bem, nós estamos no início de um novo ano. O ano 2026 é um ano cheio de desafios. Eu espero que durante o 2025, visualizando estes episódios, tenham ficado algumas dicas, alguns insights que transformem este ano 2026 de alguma forma numa tarefa um pouco mais simplificada, com mais certezas. Esse é o grande objetivo aqui, o grande objetivo do a 100%, é, para além de aquilo que o título diz, cada um de nós ter hoje a certeza que não vale a pena, se não tivermos a 100%,
naquilo que decidimos fazer. É importante aquilo que decidimos fazer, mas é muito importante o estarmos a 100% onde estamos a cada momento, estejamos a fazer aquilo que estivermos a fazer. O pai, o marido, o empresário, eu digo que ele é sempre o mesmo, mas é importante que quando estamos como pais, sejamos pais a 100%. Quando estamos como marido ou esposa, que o estejamos a 100% também. E no contexto profissional, que estejamos a 100% aí. Às vezes perguntam-me: Afonso, mas você viaja tanto, não tem muitas saudades? E eu tive a oportunidade num dos episódios de falar sobre isso, mas dizer-vos que eu tenho saudades no momento de ter saudades. E quando eu estou no contexto profissional, esteja eu no Japão, esteja eu no México, no Peru, no Brasil, onde quer que, na Austrália, onde quer que esteja, no contexto profissional eu estou a 100%. E, portanto, quando eu digo aí eu não tenho saudades, eu espero que todos em casa compreendam o porquê que eu estou a dizer isso. Eu, nesse contexto, a minha cabeça, eu estou a 100% ali, portanto não surge esse espaço para esse sentimento. Quando nós saímos desse contexto e chegamos ao hotel, naturalmente que todos temos saudades, espero que compreendam isso. Espero também, tenho muita esperança de que possa, em algum dos episódios, em alguma partilha minha ou dos meus convidados, ter deixado claro que é fundamental termos objetivos que nos tiram da zona de conforto. Como tive a oportunidade de deixar num dos Reels, a zona de conforto é a zona de morte. Não se deixem ficar na zona de conforto. Eu sei que todos procuramos o conforto, mas deixo-vos a dica: sempre que o conquistamos, devemos desafiar-nos de forma a sentirmos necessidade de um conforto diferente. E é esse salto do conforto para o desconforto e do desconforto para o conforto, esse ciclo que não termina, que faz da nossa vida, da vida do empreendedor, uma vida fantástica, desafiadora. Cada dia é um novo dia, cada dia, quando nasce, é uma oportunidade para conhecer uma nova versão cada vez melhor nossa e proporcionarmos a oportunidade a todos quantos nos rodeiam e àqueles que estão mais próximos de encontrarem também diariamente uma nova versão cada vez melhor de si. O impacto que cada um deixa nos outros só é extraordinário se também for essa melhor versão. Deixo o desejo de um ano 2026 cheio de saúde e sucesso, baseado também em algumas das dicas do A 100%. Até breve.